Eu quero, do Senhor Jesus, agradecer o nosso presidente, Bispo Ídio José do Carmo, na pessoa do pastor Samuel César, que está conduzindo esse culto, pela oportunidade que nos concede de ser canal de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Eu quero dar o título desse estudo bíblico de O Justo Vive pela Fé. A nossa leitura de referência está em Hebreus 10, 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, quando nós analisamos essa passagem da palavra de Deus, nós vamos observar que o Espírito Santo de Deus inspirou o escritor aos Hebreus para que ele colocasse esse desejo do próprio Deus na vida de todos aqueles que serviam o Senhor ali naquela comunidade, que o justo deveria viver pela fé. E na verdade, a fé é o elemento indispensável na vida do servo de Deus. É através da fé que nós alcançamos a nossa salvação. Está escrito aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, irmãos, a fé é a mola propulsora que nos impede de recuar nos momentos de dificuldades, nos momentos de problemas que nós enfrentamos, adversidades, porque através da fé é que nós alcançamos o poder de Deus para nos capacitar a enfrentar o nosso dia a dia. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, de um modo geral, a palavra de Deus, nós vamos perceber que os heróis da fé, todos eles andaram por fé e não por vista. Porque lá está escrito em 2 Coríntios 5, 7, que precisamos viver pela fé e não por vista. E nós vamos ver um grande exemplo disso, lá em Números 13, quando ali estava Moisés, no deserto de Parã, e ali ele então recebe do próprio Deus uma determinação, qual seja, que ele levantasse um maioral de cada tribo de Israel, um príncipe de cada tribo de Israel, que eram 12 tribos, e desses 12 príncipes, eles teriam uma grande missão. Deus estava dando a eles a oportunidade de observar a terra que ele havia prometido ao povo de Deus, a terra que emanava leite e mel. Então, Moisés chama esses 12 espias e dá a eles uma missão. Eles deveriam, então, observar tudo que estava ali diante deles e trazer para Moisés, posteriormente, um relatório. E através desse relatório, Moisés, então, saberia as medidas cabíveis a ser tomada para que o povo de Deus pudesse, então, herdar a terra que o próprio Deus havia prometido a eles, a terra que emanava leite e mel. E assim foi feito. Os 12 espias saíram, então, e diz a Bíblia, que por 40 dias, eles observaram tudo que estava ali naquela terra que Deus havia os prometido. Eles observaram a geografia, as montanhas, os rios, os arraiais, observaram as cidades como eram, observaram todos os povos, todas as armas de guerra que os povos que estavam diante daquela nação possuíam, e eles então observaram também a agricultura, tudo eles observaram nos mínimos detalhes. E depois, diz a Bíblia, de 40 dias, eles observando tudo, eles voltam então para estar diante do líder Moisés. E quando eles estão voltando para trazer o relatório até Moisés, toda a congregação do povo de Deus estava reunida ali no deserto. E eles estavam ansiosos por boas notícias. Eles queriam saber como era a terra que Deus os havia prometido. Eles estavam sempre desejando estar diante daquela terra.
Era um desejo deles. Eles haviam vivido muito tempo sobre a escravidão do Egito, e Deus os havia libertado e feito uma promessa, que iria colocar eles numa terra que emanava leite e mel. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Quando Ele promete, Ele cumpre. O que aconteceu? Esses 12 espias chegaram com um relatório para Moisés. E eles trouxeram daquela terra alguns frutos, para que eles pudessem então sentir o sabor da terra. E quando eles chegaram diante de Moisés, diante da congregação, eles começaram a dizer: olha, a terra é boa, é tudo muito bom, o clima é agradável, é algo tremendo, é maravilhoso, a terra é maravilhosa. Olha os frutos que nós trouxemos. E nós observamos na Bíblia que foram necessários 2 homens para trazer um cacho de uvas. Tamanha era a pujança da terra. E agora, eles então estavam ali, diante da congregação, o povo estava entusiasmado, pronto para entrar, pronto para partir e possuir a terra que Deus havia os prometido, mas 10 daqueles 12 espias andavam por vista. Eles não andavam por fé, eles andavam por vista. Então, eles começaram a dizer para toda a congregação tudo que eles haviam observado de ruim, que eles entendiam que eles não eram capazes de suportar aqueles exércitos, aquelas cidades fortificadas. E eles disseram: olha, nós não temos a mínima condição de possuir essa terra, porque o povo lá é forte, o povo é bem armado, e nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, enormes, e nós éramos como gafanhotos diante daquele povo. E quando eles começaram a dizer assim, eles contagiaram toda aquela congregação com aquele pessimismo deles. E o povo agora se insurgiu contra Moisés, se insurgiu contra Arão. E eles disseram: levantemos um capitão e voltemos para trás. Voltemos para o Egito. Lá nós tínhamos melões, lá nós tínhamos pepinos, nós tínhamos comida. Agora, você, Moisés, você, Arão, nos trouxe aqui para esse deserto, para nós morrermos aqui, junto com nossas mulheres, nossos filhos. E eles agora blasfemaram do poder de Deus. Por quê? 10 espias andavam por vista, não andavam por fé. Mas havia ali 2 homens especiais. 2 homens cheios do poder do Espírito Santo. Josué e Calebe. Eles andavam por fé. Eles não andavam por vista. E eles disseram: não vamos fazer nada disso. A terra é boa e nós vamos possuir sim essa terra por herança. Porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. Nós temos o nosso Deus para estar conosco nessa batalha. Eles tinham fé. Nós temos que viver uma fé sobrenatural, mesmo diante das circunstâncias que nos cercam, dos dissabores, dos problemas, das adversidades. Nós, igreja do Senhor, não andamos por vista, nós andamos por fé. Por isso nós cremos no sobrenatural de Deus. E o nosso exemplo não é os 10 espias covardes, medrosos, que queriam voltar para trás. E o próprio Deus, inspirando o autor e escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, versículo 38, que nós acabamos de ler. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não havemos de recuar diante dos problemas, mas sempre marchar firmes no propósito de servir a Deus em espírito e verdade. Josué e Calebe nos deixou um exemplo de fé, de coragem, de determinação, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Porque Josué e Calebe se lembraram de tudo que Deus fizera para retirá-los da mão de Faraó. Ele se lembrou que Deus tirou eles com mãos fortes, poderosas, das pragas que Deus lançou sobre o Egito, para que Faraó amolecesse o seu coração e permitisse que o povo de Deus saísse livre daquela escravidão. Mas
os 10 espias não se lembraram de nada disso. Pelo contrário, além de não lembrar, eles contagiaram toda uma população, toda uma congregação, e trouxeram sobre eles maldição. Por quê? Não confiou na promessa de Deus. Não andou pela fé, andou pela visão. E quando nós andamos pela visão, nós contrariamos aquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para nós. Nós contrariamos porque a visão nos faz ver o impossível. Quando nós olhamos pelos olhos humanos, da carne, muitas situações nos deixam amedrontados, desconfiados. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós vemos o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus nos faz crer que nós triunfaremos sobre os problemas. Nós temos vivido tempos difíceis sobre a face da terra. E muitos têm contagiado toda uma nação com medo, com desespero, trazendo tristeza e dor, sofrimento para os lares. Mas a igreja está de cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle, que Ele está cuidando dos seus, e que tudo vai terminar bem, porque nós andamos por fé e não por vista. Quem anda por vista está desconfiado, está com medo, temeroso. Mas quem anda pelos olhos da fé, sabe que tudo vai passar e nós vamos triunfar. Assim como o povo de Deus triunfou no passado, e os verdadeiros homens de Deus conseguiram grandes vitórias, aqueles que andam na presença do Senhor também hão de conquistar grandes vitórias. Nós vemos também, para concluir o nosso estudo bíblico dessa noite, nós vemos isso acontecer com Davi. Quando o exército dos filisteus, através de Golias, desafiou todos os soldados ali para um embate, todos correram, fugiram, porque quando eles olhavam para Golias, eles olhavam pelos olhos naturais. E pelos olhos naturais, eles não teriam chances nenhuma de conquistar uma vitória sobre Golias. Mas o dia que Davi chegou no acampamento dos judeus, e que ele olhou para Golias, ele não olhou Golias pelos olhos naturais, ele olhou pelos olhos da fé. E quando ele olhou pelos olhos da fé, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tinha uma certeza: eu vou lutar com ele em nome do Senhor dos exércitos. Por isso eu vou obter a vitória. Irmãos, nós lutamos em nome do Senhor. Nós lutamos em nome do Senhor Jesus. Por isso nós não temos que temer a maus rumores. Nós não temos que temer o mal que tenta assolar as nações. Mas nós temos que ter uma certeza: o Deus que no passado levantou homens e mulheres de Deus, colocou de pé, segurou, firmou, é o mesmo Deus que nós servimos. E Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós estamos aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e sabedores que Ele tem olhado para nós, que Ele tem cuidado de nós. Nós vemos uma outra passagem, muito interessante, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando Jesus falou para que os discípulos dele atravessassem o mar da Galileia. E quando eles atravessavam o mar estava tranquilo, estava tudo muito bem, tudo muito bonito, mas de repente os ventos começaram a soprar firmes sobre a embarcação dos discípulos. E os discípulos começaram a temer, porque eles olharam pelos olhos naturais e viram ventos, trovoadas, relâmpagos fortes, o mar revolto, e eles pensaram: nós vamos sucumbir. Mas Jesus então se levantou para ir até eles. E quando Jesus estava andando em direção ao barco dos discípulos que estava no meio da tormenta, Pedro olhou e disse para Jesus, porque eles temeram, pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu que estou indo em direção de vocês. E quando Pedro disse
a Jesus: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo, andando sobre as águas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, sobre o convite de Jesus. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro então, descendo do barco, começou a andar, indo em direção a Jesus. Por quê? Ele estava olhando para Jesus. E quando ele estava olhando para Jesus, ele estava pelos olhos da fé, no sobrenatural de Deus. Mas no momento que ele virou para os lados, e ele contemplou os ventos fortes, os relâmpagos, as trovoadas, o mar revolto, ele começou a afundar, porque ele deixou de olhar pela fé e começou a olhar pelas vistas. E ele começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele começou a clamar: Senhor, salva-me! E Jesus, estendendo a mão, trouxe Pedro de volta ao barco e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, nós somos chamados nessa noite para andar por fé. A igreja do Senhor sempre andou por fé. Porque a fé acredita, a fé confia, a fé recusa chamar qualquer coisa impossível de impossível. A fé não aceita que as circunstâncias ou batalhas roubem a nossa alegria, a nossa paz. Não deixe que maus rumores, não deixe que situações adversas roubem a sua paz, roubem a sua alegria. A nossa paz está no Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Mas nós precisamos ter fé para tomar posse disso. E Ele está nos chamando. Andemos por fé e não por vista. O crente em Jesus viverá pela fé. O crente em Jesus viverá pela fé no Senhor. Ele triunfará diante dos obstáculos, das dificuldades, pela fé no Senhor Jesus. A fé não nos deixa abater diante das tormentas e diante do presente, do momento, da situação complicada que o mundo vive. A fé não vai deixar você esmorecer. E a fé vai te fazer forte, firme, e vai te sustentar nos momentos difíceis. Irmãos, mesmo em momentos nebulosos, sombrios, precisamos manter a nossa fé. É através da fé que nós triunfamos diante dos problemas. Mesmo diante do silêncio de Deus, é a fé que nos faz triunfar. Porque o silêncio de Deus é algo que nós devemos entender como bom, porque Ele sabe todas as coisas. Ele tem tudo sobre o seu controle. Então, irmãos, andemos por fé e não por vista. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. E eu quero agora, no nome de Jesus, fazer uma oração para você que nos acompanha pela internet, pela Rádio Paz FM, para que o Senhor possa nos dar forças, para que nós andemos por fé e não por vista. Que nós não venhamos recuar diante dos problemas, das dificuldades, mas que nós continuemos marchando firmes no propósito de servir a Deus em espírito e verdade, porque nós servimos a Deus não só para ter benesses aqui na terra, não só para estar se sentindo bem, mas nós servimos a Deus por amor a Ele, por amor à sua obra, por amor à sua redenção, à sua igreja. Nós estávamos perdidos, sem esperança de mais nada, mas Jesus morreu na cruz um dia, por toda a humanidade, e todo aquele que crê e confessa que Ele é o Senhor, receberá vida e vida em abundância. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero neste momento, nesta noite, nesse seminário de crescimento espiritual, colocar diante de Ti todo aquele que nos ouve, todo aquele que nos assiste pela internet, que o Senhor possa abençoar, derramar poder, derramar graça, derramar unção, que o Senhor possa livrar-nos de esmorecer diante dos problemas, das adversidades, que nós possamos, Senhor, ter fé suficiente para transpor o impossível, que nós possamos marchar firmes no propósito de servir a Deus em espírito e em verdade, e que a graça e a misericórdia de Deus alcance nossos lares, nossas famílias, nossa igreja, e que o povo de Deus seja feliz, forte, firme,
com fé no Senhor Jesus. Amém? Eu quero